Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosterapis. Vamos dar início aqui à leitura bónus do dia 20 ao dia 28 de fevereiro de 2026. Para Virgem, uma leiturazinha bónus, uma vez que teve entre os dois primeiros signos que tiveram mais interações, visualizações, likes, enfim, por aí fora, tá bem? Foi Virgem e foi Carneiro, Aires. Portanto, vamos lá embora, Virgem, tarô, por favor. O que é que nos espera para Virgem do dia 20 ao dia 28 de fevereiro de 2026? Uma semaninha. Quais são as energias? Ora, energia principal para esta semana. A Imperatriz, ok. A Imperatriz no fundo do deck com... vamos por aqui, assim, ao meio. Com o mundo. Que espetáculo de energia, hein? Está muito, muito, muito bom. Bom, Virgens, então a Imperatriz fala-nos no quê? Em capacidade de criação, em capacidade de gerar, em capacidade de vocês conseguirem criar algo com os recursos que têm, ok? A Imperatriz é uma carta que nos traz uma energia muito grande de fertilidade, de desenvolvimento, ok? Também fala-nos aqui um bocadinho de tudo o que é belo. Fala-nos, não sei se alguém vai entrar aqui em algum procedimento de estética ou relacionado à beleza ou assim, mas a Imperatriz é alguém que está muito ligado a tudo o que é beleza, ok? Procedimentos estéticos por aí fora. É alguém que também está muito ligado à natureza. Não sei se vocês têm aqui recursos ou vão trabalhar com recursos ou usar recursos vindos da matéria-prima, vem da natureza. Também pode ser o caso. Mas, o que é que eu posso falar aqui? Ela gera, ela constrói e por isso ela é rica em termos materiais, financeiros, porque ela gera a sua própria riqueza, ela não depende de ninguém, do dinheiro dos outros, ela gera o seu próprio rendimento, portanto, tem esta capacidade, a Imperatriz. Podemos também estar aqui a falar de mães, por alguma situação aqui, porque a Imperatriz é muito amorosa, a Imperatriz tem um lado maternal muito, muito apurado, é uma mãezona que toma conta dos seus, que nutre os seus, ok? E vocês podem estar assim numa energia destas, de nutrir os vossos. O fundo do deck fala-nos no mundo, que é uma carta que nos fala a entrar em novos ciclos, porque o ciclo passado vocês alcançaram-no na sua completude, vocês conquistaram algo, vocês fecharam um ciclo com sucesso, com reconhecimento, ok? Com realizações. A carta do mundo fala-nos em realizações, ok? Tanto que a carta do sucesso, como eu estava a dizer, Pronto, eu acho que vocês já entenderam. Vamos tirar vamos tirar aqui então as cartinhas. Mas acho que sim, olha, vocês aqui a nutrirem os vossos com o abrir de um novo ciclo, podem ter a certeza que sim. Com esta lua de sangue que houve agora no dia 17, penso eu, mas houve uma lua de sangue, portanto isto traz uma energia muito grande, muito, muito forte. Isto é ótimo, é vocês a fecharem um ciclo e a abrirem outro com grande prosperidade. Olha, parabéns e bola para a frente, está bem? Do passado só se traz as lições. Vamos lá embora. Tarô, por favor, para Virgem. A semana de 20 a 28 numa leitura bónus. 28 de fevereiro de 2026, subentenda-se. Primeira cartinha para trabalho. Vamos fazer a leitura à moda antiga. Trabalho, finanças.
são arcanos maiores. E trabalho, finanças e amor e relacionamentos. Oh, caramba. Fundo do deck, o Cavaleiro de Paus. Ok? Vamos já ter a Lenormand. Lenormand, por favor. Leitura de esclarecimento. 2 cartinhas para cada uma das do tarot. Para leitura bónus, para Virgem. Para a semana de 20 a 28 de fevereiro de 2026. Vamos ver aqui o que é que há aqui, ora. É assim. Esclarece-me a força. Esclarece-me a lua em financeiro. Esclarece-me o 5 de espadas em amor e relacionamentos. Ok. Vocês conseguem ver tudo? Conseguem. Eu ando sempre aqui às voltas com isto. Ora bem, em trabalho temos a carta da força, esclarecida com os pássaros e os peixes. Em dinheiro temos a carta da lua, esclarecida com os ratos e o livro. Aliás, a carta da carta, assim é que é. E em amor e relacionamentos, o 5 de espadas, esclarecido com os lírios e o livro, com o fundo do deck de os trevos. Ora bem, aqui em trabalho, pois a carta da força é uma carta que nos pede alguma resiliência. É uma carta que nos pede uma força emocional, uma força, uma autoconfiança, ok? Um autodomínio para a gente dominar o nosso animal interior, porque dá-me a sensação que pode haver aqui situações que vos tragam que vos tragam prejuízo financeiro ou atender para isso. Porquê? Porque está aqui os peixes. Os peixes é o dinheiro. Normalmente é o dinheiro, é a abundância. E se a carta da força vos pede autodomínio e vos pede resiliência, então é sinal que alguma coisa não vai correr bem, não é? E isso vai acabar, alguma coisa não vai correr bem na área de trabalho, isso vai ter aqui consequências a nível financeiro. Não quer dizer que sejam grandes consequências, mas quer dizer que sejam consequências. Aqui, isso pode vir até por causa de uma conversa que há por aqui, porque os pássaros falam-nos em comunicação, os pássaros falam-nos em pares, em parcerias, e eu não sei se isto não será uma parceria que vos vem ajudar. Isto pode haver aqui 2 casos, eu vou falar nos 2 casos e vocês cada um adapta para a sua realidade. Ou vocês já estão a passar uma situação menos boa, que está a começar a trazer alguma negatividade a nível financeiro ou material para o vosso trabalho. Ou vocês vão ter aqui, e isso acontece porque há aqui alguém que anda a dizer mal, alguém que anda aqui na quadrilhice e está a começar a trazer-vos consequências. Do outro lado, no lado positivo das cartas, há aqui uma parceria que vos pode ajudar a nível financeiro para vocês combaterem algo que já vem andando a correr mal já há algum tempo. E eu acho, parece-me a mim que é mais a segunda opção. Portanto, alguém que vocês arranjam que vos vem ajudar aqui de vez em quando tenho paragens. Vos
vem ajudar aqui a resolver isto. Pronto, vá, vamos falar assim. Até porque temos aqui a carta da Imperatriz e aqui estamos a falar em fins de ciclos. E os fins de ciclo é quando a gente leva as situações ao seu exponente máximo, ok? Portanto, é vocês agora, num ciclo novo, a aplicarem essas lições que aprenderam durante o ciclo passado, ok? Portanto, eu acho que aqui é mais o segundo lado. Não quer dizer que para vocês chegarem a uma situação em que têm que ter resiliência porque alguma coisa está a correr mal, não tenha havido no passado alguém que não tenha andado aqui a dizer mal de vocês, porque isto é comunicação. E é vossos colegas, é os pares, ok? Os vossos pares. Em dinheiro temos aqui a Lua, e a Lua é uma carta complicada para nos falar sobre isto. A Lua diz-nos claramente que alguma coisa está no oculto, ok? Não sei se vocês vão ter que investigar alguma coisa. Alguém aqui vos quer ver ou vos quer roubar, aqui com os ratos. Há uma documentação, há alguma coisa aqui, pode ser uma documentação que esteja no oculto que vocês não tenham conhecimento ainda, mas há aqui uma documentação que se calhar alguém não quer que vocês descubram, que é para vocês não saírem a ganhar. Eu não sei se estou a falar aqui da situação de trabalho ou se estou a falar de uma situação de família. Heranças, mesadas. Dinheiro pode vir de muitos lados, não é? Pode ter muitas fontes, não é obrigatório vir só do trabalho. Mas que há aqui alguma coisa que está escondido. E isto claramente vai mexer com o vosso emocional, vai. É o momento em que vocês tomam consciência de que alguém aqui fez alguma coisa para vos roubar. E o que está escrito? E o que vocês vão ter conhecimento? Está escrito em algum lado. Só que se calhar ainda não chegou à vossa mão. Mas a partir do momento em que chega à vossa mão e vocês tomam posse desses bens, abre-se um novo ciclo na vossa vida. Portanto, tentem perceber o que é que há por aí escondido. Alguém que não quer que vocês tenham conhecimento de alguma coisa, alguma herança ou algum papel que vos traga de alguma forma um benefício, um subsídio. Há aqui gente que há aqui alguma coisa escondida. Garantidamente. Porque a Lua fala-nos sobre isso e para vocês abrirem a vossa intuição. Falem com pessoas. Vejam o que é que elas vos dizem. Várias pessoas diferentes. Porque pode ser que vocês consigam sacar alguma informação. Ok? Perceberam a ideia? E a partir daí têm uma ponta por onde pegar e por onde vocês se mexerem. Mas tenham cuidado com a questão financeira porque está aqui muito, muito saliente. Alguém aqui a dar-vos migalhas quando vocês podem ter direito a algo muito grande. Ok? Vocês serem donas e senhores de algo substancial. E alguém aqui não quer que vocês saibam de alguma coisa que está prescrita em algum lado, que é para vocês ficarem sempre na miséria, ficarem sempre menos bem. Claro que isto pode-se refletir aqui também na questão do trabalho, ok? Direitos laborais que vocês tenham direito a receber, não sei, e que alguém esteja a calar-se para não ter que vos pagar esses direitos laborais. Falem com a ACT, falem com o advogado, falem com o sindicato, informem-se, porque pode haver aqui alguma coisa que alguém anda a ver se vocês não descobrem que têm direito. Vamos falar de amor e relacionamentos. Eu vejo vocês aqui decepcionados com alguém. Vocês a virarem costas a alguém. Eu não digo de forma definitiva, mas eu digo
não é que vocês deixem de falar com a pessoa definitivamente, mas a questão aqui passa por vocês nunca mais confiarem na pessoa, nunca mais olharem para a pessoa da mesma maneira. Aqui a carta do 5 de espadas é uma carta que nos vem falar sobre intrigas, estratégias, ressentimentos, batotas, vem derrotas, prejuízos, ok? É uma carta que nos traz alguma frustração. É o abandonar por ficarmos decepcionados com alguém, com alguma jogada que alguém fez. Este cavaleiro de paus aqui soa-me alguém que vos vem trazer uma novidade. No sentido de vos dar uma ajuda, uma ação, no sentido, seja este cavaleiro de paus pode estar a entrar na vossa vida, tanto no trabalho como aqui para vos ajudar a descobrir a situação financeira ou de bens materiais, como até aqui. Alguém que vos vem ajudar a descobrir uma verdade sobre alguém e alguém enérgico, alguém que vem aqui com um impulso, que vem aqui com uma... Eu sinto como seja uma ajuda, se bem que isto é uma carta que está relacionada a novos projetos. Muito possivelmente é alguém que vem mexer aqui com o trabalho. Está bem? Com a área do trabalho. Uma ajuda, a tal parceria que está aqui, que vai fazer impulsionar a questão do dinheiro aqui no trabalho. Mas aqui, em amor e relacionamentos, pois, mais uma vez, há aqui uma verdade que vem ao de cima. Isto é um momento repentino. Isto é até pode ser família. Um momento repentino em que vocês se decepcionam, em que vem uma verdade ao de cima, essa verdade pode ter a ver com dinheiro. Isto é amor e relacionamentos, portanto isto é família, isto é o parceiro ou a parceira. Pois isto deve haver aqui dinheiros, contas bancárias escondidas, dinheiros escondidos, casas, terrenos, carros. Há de haver aqui bens escondidos ou dinheiro escondido. E vocês vão se decepcionar. É mais fácil este dinheiro vir aqui da questão familiar do que propriamente do trabalho. Porque do trabalho eu vejo novos projetos aqui, alguém a dar-vos a mão, os pássaros. Alguém a dar-vos aqui uma ajuda. Já nem diga dar-vos a mão, para estar lá para trabalhar com vocês, mas dar-vos uma ideia. O paus, dar-vos uma ideia, olha, faz assim, faz assado, experimenta isto ou aquilo, e vocês vão lá e aquilo tem sucesso. Tem sucesso. Agora aqui, realmente, olha, aqui é um momento assim repentino que as coisas acontecem, vocês não estão à espera, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Aqui com os lírios, ou isto vem da parte de uma pessoa mais velha da vossa família, em que vocês se decepcionam com alguém, mas seja como for, eu também tenho aqui uma coisa para vos dizer. Virgem, que a Virgem é muito... tem uma intuição, apesar da racionalidade dos virgens, eles têm uma intuição muito apurada. Se vocês estão a começar um novo ciclo na vossa vida, com abundância, com prosperidade nesse novo ciclo, isto dá-me a sensação que é alguma coisa que vocês já adivinhavam, ou vocês já suspeitavam, ou vocês já andavam ali com a pulguinha ali atrás da orelha, e de alguma forma, infelizmente, e porque isto vai-vos trazer alguma dor, alguma instabilidade emocional, que a carta da Lua fala-nos sobre isso, isto vai ao mesmo tempo trazer-vos uma certa paz. Ok? Isto vai-vos trazer alguma paz, porque dá-me a sensação que vocês fecham o ciclo aqui nesta história, com esta pessoa. Pois, alguém imaturo, sim. Conversas de rua, conversas de andarem a dizer mal de vocês.
Mas é assim, quem faz o mal, não, olha, que fica esperto. Porque quando a gente faz mal ao outro com intenção, tendo consciência do que está a fazer, essa pessoa que fique descansada porque isso vai voltar para ela. Mais tarde ou mais cedo, Deus, o universo, seja lá quem for, vai pôr na vida dessa pessoa alguém a fazer-lhe o mesmo que fizeram com vocês. E vocês vão estar suficientemente por perto para ver ou para perceber. Portanto, meus amigos, avancem para o vosso ciclo novo, porque vocês vão para a frente. Se os outros, para terem alguma coisa, precisam de roubar, pois isso tem que ser um problema deles, né? Também é um problema de quem perde, obviamente. Mas acho que fala mais acerca de quem o faz do que de quem sofre. É porque não têm meios de subsistência. Mas vocês têm, como eu vos disse ao princípio do vídeo, a Imperatriz, ela tem os seus próprios recursos. Ela não precisa do dinheiro dos outros. Ela não precisa de tirar nada de ninguém para ter alguma coisa. E vocês estão muito na energia da Imperatriz. Vamos lá ver. Tarot dos Anjos, um conselho para a Virgem, para uma leitura bónus de 20 a 28 de fevereiro. Um conselho para a Virgem. Bem amado. E abre as asas no fundo do deck. Bem amado. Arcanjo Chamuel. Estou a ajudar-te no relacionamento com a tua alma gêmea espiritual. Epá! Pois isto se calhar vai-vos gostar muito porque vem de alguém que vocês gostavam muito. Esta atitude de ficarem decepcionados porque alguém vos rouba ou pelo menos que vos prejudica, vamos dizer assim, no mínimo. Vem de alguém que vocês gostavam muito e daí vocês ficarem decepcionados. O fundo do deck diz: abre as asas, Arcanjo Ariel. Não hesites agora. O momento é perfeito e estás pronto para voar. Que espetáculo! Eu gosto muito destes recadinhos porque isto dá-nos sempre uma luz, dá-nos sempre um abre-olhos, como eu costumo dizer. E acho que faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Bom, meus amores, estivemos aqui a lidar com signos como Leão, Peixes, Caranguejo, Gêmeos, Peixe já disse, Capricórnio, outros Virgens como vocês, Aquário, Gêmeos outra vez, Aquário outra vez, Virgem, Touro, Virgem, Sagitário, Escorpião, acho que está tudo, disse tudo. Um beijinho grande e fiquem bem. E já sabem, ponham aí o dedinho no like que é para terem outra leitura bónus para o mês que vem. Já sabem que as leituras anuais, as leituras mensais são diferentes, baseadas na leitura anual, não é? Tem outro layout. E eu acho que faz bastante sentido. De qualquer maneira, digam aí alguma coisa, digam da vossa opinião, tá bem? Um beijinho grande e até para o mês que vem. Truliro!